Bom, pessoal, estamos de volta aqui para mais uma aula de física. Agora é a vez do módulo 39. Vamos começar um assunto aí muito importante, assunto novo, movimento circular uniforme. No material de vocês, esse assunto vai do módulo 39 ao 42, portanto é um assunto bastante extenso. A sua extensão se deve ao fato de a gente ter muitas aplicações desse tipo de movimento no nosso dia a dia. Do módulo 39 ao 42, vocês vão ter, assim, na maior parte, módulos que vão tratar apenas de exercício, só que esses módulos são separados em forma de lista de exercícios que tratam de um determinado assunto. Eu já posso adiantar para vocês, por exemplo, que a gente vai fazer aulas sobre transmissão de movimentos, né? Quando um disco girando em contato com outro disco faz esse segundo disco girar, né? Que é uma transmissão de movimento que a gente vai falar do conjunto de marchas da bicicleta, do carro, a gente vai falar sobre satélites geoestacionários, movimentos circulares ao redor de planetas e tudo mais. Só que antes, a gente precisa fazer uma aula aqui na parte expositiva do conteúdo, na parte que trata basicamente das situações em que a gente precisa trabalhar com as grandezas, com o que o movimento circular realmente representa, em que sentido que a gente vai ter que entender as grandezas de movimento, velocidade, tempo, aceleração e tudo mais. Grandezas essas que a gente já está acostumado. Só que assim, o movimento circular uniforme, ele faz parte de uma classificação importante. Na aula passada, a gente falou sobre aquela questão da cinemática vetorial, em que o corpo pode ter duas acelerações, por exemplo, a aceleração tangencial e a centrípeta. A centrípeta vai aparecer sempre em movimentos circulares e a tangencial sempre vai aparecer em movimentos variados. Portanto, aqui no movimento circular uniforme, você não tem aceleração tangencial, mas tem a centrípeta. A definição desse movimento a gente vai ver daqui a pouco, ainda nesse vídeo, só que primeiro eu preciso preparar vocês que estão vendo essa exposição, esse vídeo, vocês têm que entender algumas situações que antecedem ao estudo do movimento circular. Por exemplo, a comparação do movimento que é retilíneo com o movimento circular, não só pura e simplesmente com relação à trajetória, obviamente, que um é trajetória reta, o outro é trajetória circular, mas sim em termos de o que se espera, o que você precisa analisar quando um corpo está executando um movimento retilíneo e qual que é a diferença que você vai ter que observar para o movimento circular. No movimento retilíneo, basicamente, o que vocês estudam, isso ficou lá para trás nos movimentos uniformemente variado, basicamente um movimento em uma única dimensão, né? Que você vai pensar que o móvel se desloca sobre uma linha reta. Em dois instantes, esse móvel pode passar por duas posições diferentes, sendo uma chamada de posição inicial e a outra de posição final. Se você fizer a diferença entre elas, ou seja, posição final menos a inicial, você acha o deslocamento, que a gente chamou de ΔS. Mesma coisa fazendo, você vai achar intervalo de tempo, e assim você pode descrever o movimento como sendo a variação da posição do móvel em relação a um referencial de uma reta numerada, com o tempo variando também. Então, no movimento retilíneo, basicamente, você vai ter duas posições e vai comparar essas duas posições para analisar um deslocamento. No movimento circular, você vai continuar tendo duas posições. Agora, repara numa coisa. A trajetória é um arco de circunferência, de centro nesse ponto aqui, e, portanto, essas medidas que estão em linha reta são os raios dessa curva. Se a gente fala que esse movimento é circular, automaticamente já está definido que a trajetória é uma trajetória em forma de circunferência ou arco de circunferência. Só que do mesmo jeito que no movimento retilíneo eu tenho a marcação de posição, eu posso ter marcação de posição aqui também. No caso, eu quero que vocês imaginem uma execução de movimento circular no sentido anti-horário. Olha só essa setinha, sentido contrário aos ponteiros do relógio, por exemplo. Esse móvel pode passar nessa posição inicial e chegar nessa posição final realizando um deslocamento, um ΔS,
tal qual ele fazia no movimento circular, no movimento retilíneo. Beleza, quantos metros ele pode se deslocar de um ponto ao outro? Só que uma diferença muito relevante no caso do movimento circular é que, ao mesmo tempo, sobre uma curva, você pode marcar, além de posições lineares, que a gente fala, né, posições medidas em metro, quilômetro, você pode marcar posições relativas a ângulo, porque quando o móvel gira daqui para cá, ele vai gerar um ângulo, que lá na geometria a gente chama de ângulo central, mas aqui na física a gente vai chamar de variação ou deslocamento angular. Então, você tem um deslocamento linear e você também tem um deslocamento angular ao mesmo tempo. Para vocês terem uma ideia, quando o móvel executa um movimento de circunferência completo, ele vai girar 2π vezes r, que é o comprimento da circunferência, ou então ele vai girar 360 graus, que é o que a gente chamaria desse giro em forma de ângulo, né? Então, vamos lá, ó, coloca as coisas no lugar, a gente tem que comparar. Você tem que lembrar que no movimento retilíneo você só tem um deslocamento e um tempo. Esse deslocamento é medido em metros, esse tempo é medido em segundos. No movimento circular você também vai continuar tendo esse deslocamento, né? Porque um carro que faz uma curva também executa lá o seu deslocamento em metros. Só que ao mesmo tempo ele vai fazer um giro em forma de ângulo. Na apostila de vocês, por exemplo, lá na página 145, está chamando esse ângulo aí de ângulo horário ou fase. Eu prefiro chamar de posição angular. Por exemplo, se ele sai do ângulo 10 e vai para o ângulo 70, ele girou ou ele teve um deslocamento angular de 10 até 70 de 60 graus. A ideia do deslocamento angular é exatamente a mesma do deslocamento linear, que saiu de um ponto e foi até outro, mas no linear você vai ver quantos metros andou, no angular você vai ver quantos graus girou. Daí eu não sei se vocês repararam, mas só nesses primeiros minutos de aula eu já falei sobre alguns dados geométricos que são muito importantes. São eles: ângulo e a relação do ângulo com o arco. Aos poucos vocês vão se acostumando, porque, e aí eu tenho uma certeza comigo, que ângulo medido em graus, vocês já têm a noção. Por exemplo, um ângulo de 90 graus vocês já sabem olhar, um ângulo reto, né? Um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Uma volta inteira representando 360 graus. Só que em matemática a gente vai estudar isso também. Agora aqui em física é o suficiente eu passar para vocês que um ângulo não vai ser medido só em graus. Existe uma unidade de medida que se chama radianos, que é a unidade do sistema internacional nosso. Aliás, por ser unidade do sistema internacional, a gente vai adotar como unidade oficial. Então aqui em física, ao invés de a gente falar o ângulo em graus, a gente vai falar o ângulo em radiano. E normalmente, quando o ângulo é medido em radiano, aparece a letra grega π minúsculo para representar um valor específico que é de meia volta, 180 graus. Então não vamos esquecer, porque dá para fazer uma regra de 3, você falando o seguinte: π radiano dá 180 graus. Se eu quiser saber, por exemplo, 60 graus em radiano, eu posso fazer por regra de 3 e descobrir esse valor, ok? Então, vamos lembrar que 1 π radiano vale 180 graus. Agora pensa aí comigo e tenta responder. Uma volta tem quantos graus? Tem 180? Não, né? 180 é meia volta. Uma volta inteira tem 360 graus, que é o dobro disso. Só que em radiano não vai ser 1 π só, né? Vai ser 2 π. Então vamos guardar isso. Radiano é a nossa medida oficial de ângulos. Vamos substituir os graus. Agora, o arco e o ângulo, igual a gente viu aí nas imagens anteriores, toda medida linear vai ter dentro de uma circunferência uma medida angular relacionada. Dá uma olhada no desenho anterior, vamos voltar lá um pouco. Olha só, quantos metros tem dessa posição até essa vai me dar o meu deslocamento linear. Só que esse deslocamento linear, ele depende do ângulo aqui, né, que vai girar na circunferência, e depende do raio também. Né, se imaginar uma circunferência de raio maior, para o mesmo ângulo, você vai ter um deslocamento maior, porque vai ser uma volta maior, um contorno maior, vamos pensar assim. Mas o que eu quero dizer é que, linearmente falando, essa medida aqui em metros está intimamente relacionada a essa medida aqui
do ângulo, que agora vai ser radiano para nós. Nesse caso, analisar a medida linear com a medida angular e o raio faz muito sentido para nós. Dessa forma, pessoal, toda medida linear é igual à medida angular vezes o raio. Ou seja, se você quer medir um arco, você vai poder medi-lo de duas maneiras, linearmente ou angularmente. Se for em metros ou em radiano, você consegue medir esse ângulo, esse arco. Só que a relação é a seguinte, a medida em metros linear, quantos metros que vai executar ali para girar, é a medida angular, desde que seja em radiano, vezes o raio. Só para você ter uma ideia, o comprimento linear de uma circunferência é a sua medida angular vezes o raio. Só que qual que é a medida angular de uma circunferência inteira? Não são 360 graus? Só que a partir de hoje você vai ter que se acostumar com a ideia que 360 graus em radiano vale 2π. Então aí o comprimento inteiro de uma circunferência é 2π vezes raio. Então os dados geométricos importantes, o ângulo sempre em radiano e o arco medido linearmente igual à sua medida angular vezes o raio. Agora, pessoal, falando já de forma específica, o movimento circular uniforme é um tipo de movimento, primeiro, que a trajetória, obviamente, dele é uma circunferência ou um arco de circunferência, e por ser uniforme, a velocidade é constante em módulo. Só que vamos lembrar de uma coisa, olha só esse vetor velocidade, ó. Ele tem o mesmo tamanho aqui e aqui. E tamanho de vetor relaciona com o módulo. O tamanho sendo o mesmo significa é o mesmo módulo ou que a velocidade escalar é constante. Mas isso não quer dizer que o vetor velocidade é constante, porque no caso do movimento circular vai ser variável em direção, olha só. Nesse ponto, o vetor velocidade respeita essa tangente. Nesse ponto, o vetor velocidade respeita essa outra tangente. E além do mais, por ser circular, tem uma aceleração centrípeta, ó, aceleração na direção do raio apontada para o centro. E ela vale velocidade ao quadrado sobre o raio. E não tem aceleração tangencial justamente porque é uniforme e o módulo é constante. A aceleração tangencial é relacionada apenas com o módulo. Então, se for para definir o que é um movimento circular uniforme, é um movimento de trajetória circular, no qual a velocidade tem módulo constante e por ser circular, pela presença da aceleração centrípeta, tem variação de direção no seu vetor. Por conta de ser uniforme, pessoal, aparecem duas características muito importantes que a gente precisa formalizar agora. Formalizar é tipo definir para a gente poder usar sempre. Frequência de movimento. Imagina algo que fica girando. O movimento de circular uniforme ele pode ser considerado um movimento repetitivo, portanto um movimento periódico, que vai sempre executar um determinado número de voltas quando você contar a mesma quantidade de tempo. Então, a frequência para nós vai ser o número de voltas por unidade de tempo, ou seja, tantas voltas, que é esse n minúsculo aqui, dividido por tantos segundos, e aí se você usar em segundos, essa frequência vai sair em hertz. Uma outra unidade de frequência também é a rotação por minuto, que, vamos adiantar aqui, no exercício você não vai fazer conta com rotação por minuto não, você vai ter que dividir por 60 para achar em hertz, que é a nossa unidade oficial. Então imagina assim, dá 600 voltas em 100 segundos.